Boa noite, irmãos. Que bom, não é? Nós começarmos o sábado, a noite de sábado, na presença do nosso Deus. Nós escolhemos estar no melhor lugar do mundo, não é verdade? E que bom que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo, nós dissemos sim. E após um dia de trabalho, de desafios, porque nós tivemos, que a nossa vida é assim de desafios, graças a Deus, nós estamos aqui. Que o Senhor continue nos abençoando a cada dia, né? A revista já foi lida, já foi discutida, então nós vamos fazer assim um apanhado geral, né? Porque eu já vi que já está todo mundo por dentro do assunto. Mas, como nós estamos em semana de oração, antes de nós começarmos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração, não é isso? Para que assim nós possamos pedir a presença do Espírito Santo no meio de nós. Grandioso Deus, Pai de amor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Neste momento, Deus, a Tua palavra vai ser aberta. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito no meio de nós, para que nós possamos entender a Tua mensagem, e mais do que entender, Senhor, que nós possamos verdadeiramente colocá-las em prática todos os dias das nossas vidas, até a volta do Senhor Jesus. E aquilo, Senhor, que nós não entendermos, mas que pela fé nós possamos aceitá-las por amor a Ti. Te oramos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, como a irmã falou, meu nome é Cleide e hoje o Espírito Santo disse, vai lá na igreja do São Bernardo. E eis-me aqui, não é, irmãos? Que não seja eu a estar aqui falando com vocês, mas seja o Espírito Santo de Deus. Nós iremos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Nós iremos ler apenas o versículo 6. Todos abriram? Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Vi outro anjo. Quem será esse anjo? Será se são os seres celestiais? A princípio eu achava que sim, irmãos. Mas Deus realmente, Ele poderia contar com os anjos para pregar o evangelho, né? Mas não. Deus, em sua sabedoria, Ele preferiu contar conosco, seres humanos falhos, pecadores, mas capazes também, não por nós, mas movido pelo Espírito Santo, de levar a mensagem a outras pessoas. Então, esse anjo, o qual o Apocalipse está se referindo, somos cada um de nós. Nós somos os mensageiros que Deus utiliza aqui na terra para levarmos a mensagem ao mundo. Não é isso? É uma das 3 mensagens angélicas, certo? Nós somos esse povo remanescente. Esse povo que permanece firme, permanece fiel. E que nós possamos permanecer firmes e fiéis, não é? A esse Deus até a volta de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós somos esses anjos, esse anjo, o qual a palavra de Deus se fala. Está falando. E ele diz assim, pelo meio do céu. Quando ele diz pelo meio do céu, será se somente nós, aqui da igreja do São Bernardo, que podemos olhar e ver o céu? Não.
O céu, ele é visto em todo o mundo. Em qualquer parte do mundo, a pessoa olha e visualiza o céu, não é verdade? Assim como a volta de Jesus, ela será uma vinda gloriosa, onde todo mundo irá ver. Então, quando diz voando pelo meio do céu, isso quer dizer o quê? Que nós temos que levar o evangelho para todas as pessoas, não para alguém em particular. Mas esse evangelho, ele tem que ser levado para todas as pessoas. Entendeu? Para que assim, quando ele for pregado em todo o mundo, para todas as pessoas, aí verdadeiramente Jesus, ele irá voltar. Então, nós somos esses mensageiros para levar a mensagem no tempo do fim, tá? Mas nós já estamos vivendo num fim do tempo do fim. Sabiam disso? Que nós já estamos no fim do tempo do fim. Por quê? Porque Jesus já está às portas. Jesus já está voltando. E pode ser que Jesus volte na nossa geração. Digam amém. Porque nós queremos ver Jesus voltar. Nós sabemos que esse mundo não tem mais nada de bom, gente. Nós que somos pais, que temos filhos, eu tenho um filho de 7 anos, e a gente anda com medo, a gente anda assustado. Hoje eu vinha num ônibus com ele, e eu converso muito com meu filho, eu esclareço muito a ele. E a gente já ia descer de um ônibus para pegar o outro, e eu peguei o celular para mostrar para uma colega minha algo, né? E a gente ia descer, ele dizia, mamãe, nós vamos descer, mamãe, guarda teu celular, mamãe, tu vai descer com teu celular na mão, mamãe, esconde, mamãe. A senhora quer descer, quer que leve teu celular? Então, nós vivemos num mundo onde nós vivemos assustados. A gente sai de casa, não sabe se vai voltar. E quando a gente volta, a gente agradece. Quando eu estou abrindo o meu portão, o que é que eu digo? O que é que eu digo, Luan, quando a gente chega em casa? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Porque a gente sai e não sabe se volta. Então, esse mundo não tem mais nada de bom para oferecer. Então, nós temos que ser esses mensageiros, esses anjos, que temos que falar nas oportunidades que nós tivermos, falar de Deus, falar de Cristo para as pessoas, para que assim nós possamos abreviar a volta do nosso Deus, né? E aqui diz assim, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da antiga devoção, como nunca foi testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Então, quando Jesus estiver para voltar, haverá um grande reavivamento espiritual. Muita gente vai estar desejando estar ao lado de Jesus. Muita gente vai estar clamando pela presença de Jesus. Mas também muita gente vai estar saindo da igreja. Muita gente que está dentro da igreja também vai se afastar, vai se apostatar. Porque essa é a realidade. Então, nós temos que estar orando, clamando e pedindo a Deus misericórdia por cada um de nós. Porque hoje nós estamos em pé, mas pode ser que amanhã nós estejamos no chão. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Misericórdia, né? Mas essa é a realidade. Então, nós temos que estar constantemente aos pés do Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude a vencer e que cada dia nós possamos ter um reavivamento espiritual em nossas vidas. Eu sei que a luta é constante. A luta não é fácil para você fazer sua meditação, para você fazer seu estudo da escola sabatina, para você fazer ano bíblico. Aí você é dona de casa, você é cidadã, que você tem que trabalhar fora. A luta é grande, mas se nós não fizermos isso, a gente enfraquece e a gente cai. E a gente cai. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação e o pregador lhe disse assim, se nós não confiarmos em Jesus, que Ele tem o poder, né? Tipo, eu acordo atrasada e eu não vou fazer uma meditação, eu não vou orar porque eu estou atrasada. Não vai dar tempo.
Se eu não acreditar que Jesus ele pode vencer essa minha vida, e que mais que eu vou acreditar em Jesus? Depois dessa pregação, vocês não acreditam, mas é verdade. Não tem um dia na minha vida, eu posso acordar atrasada do jeito que for. Está ali a minha família. Mas a gente não sai sem orar, e a gente não sai sem fazer a nossa meditação. E outra coisa, quando a gente acorda atrasado, parece que é o dia que a gente acordou mais cedo. Porque a gente faz tudo, e ainda sobra tempo. Não é verdade? Teve um dia, gente, eu achei incrível, foi obra de Deus. A gente acordou atrasado, corre, pega a menina, arruma a menina, e faz meditação. Não, vamos fazer meditação. E faz meditação. Quando nós saímos para pegar a Topic, que a gente vai de 12, é assim, né? Combustível está caro, tem dia que a gente vai de carro, tem dia que vai de 12, né? Para poder alternar. Aí, é incrível, quando a gente chegou, eu olhei, pá, o motorista parou a Topic, abriu a porta, desceu, a porta ficou lá aberta. Aí a gente foi, entrou na Topic, e eu disse assim, agora alguém diz que Deus não existe? Porque foi Deus. Ele parou, abriu a porta e ficou esperando a gente entrar. E nós acordamos atrasados e fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Mas num dia que a gente acorda atrasado, a gente sai cedo de casa. É verdade ou não é, meu esposo? É verdade, gente. Então, nós temos que acreditar que Deus ele pode tudo em nossas vidas. E nós temos que levar esse Deus para as pessoas. Nós temos que testemunhar desse Deus para as pessoas. Esse Deus que abriu o mar vermelho. Esse Deus que fez o cego ver. É o mesmo Deus que realiza os milagres hoje em nossas vidas. Pode ser que não sejam os mesmos milagres. Mas uma coisa que é impossível para mim é um milagre que acontece. Não é verdade? O que é impossível de eu fazer, quando Deus faz, é um milagre em minha vida. Então, vai haver esse reavivamento espiritual, mas também vai haver uma grande apostasia do povo de Deus da igreja. A consolação que Cristo deu para nós, né, é uma influência, é a influência divina, que Ele estaria com seus seguidores até o fim. Como Ele diz lá em Mateus 28, no verso 18 e 19. Ele diz o quê? Ide e prega o evangelho a todas as criaturas, línguas e povos. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Então, nós não podemos desistir. E não podemos desanimar. Porque se a gente fala de Cristo ali para alguém, se você entrega um folheto, essa pessoa não recebe. Não desanime, não. Você fez a sua parte. O Espírito Santo vai fazer a dele. E aquela pessoa não vai poder dizer que é ignorante. Porque Jesus vai dizer, tu lembras daquele dia em que uma serva minha foi, fez isso, isso, e se você rejeitou? Eu disse para minha vizinha, eu chamei ela inúmeras vezes para a programação na igreja. Ela sempre inventava uma história. Chamava, ela inventava uma história. Um dia eu cheguei e disse para ela, olhe, eu não chamo mais. Já vim várias vezes, eu lhe chamei. Depois você não vai dizer para Deus que você é inocente. Mas eu não venho lhe chamar mais, não. E eu não vou mais, não. Não vou. Chamei várias vezes. Agora é com Deus e ela. Não chamo mais, não. Todas as vezes eu fui lá e chamei. Deus disse, não diga que você é inocente. Porque Deus já me mandou aqui lhe chamar várias vezes e você não veio. Então, não é verdade? Porque a gente chama. O pessoal tem tempo para tudo, com as coisas de Deus não tem tempo. Aí eu disse, eu lhe chamei. A promessa do dom do Espírito Santo é deixada de lado como uma questão pouco considerada pela igreja. Ela não é inculcada na mente das pessoas e o resultado é o que é de esperar. Aridez, trevas, decadência e mortes espirituais. Então, quando nós não buscamos uma comunhão com o Espírito Santo em nossas vidas, é isso que acontece, a gente esfria. Se você passou 2 dias sem ir para o culto, no terceiro dia você está só na misericórdia. Você está desanimado mesmo. Teve o Caleb, agora terminou os Calebs lá na igreja, que eu sou aqui do sítio São João. Eu digo, Jesus me ajude aí todos os dias. Eu só faltei um dia aí triste. Mas eu ia, gente, tinha aí que era o Espírito Santo me empurrando e eu querendo voltar, e ele me empurrava e eu queria voltar. Mas eu fui para a honra e glória, não por mim, porque eu sou falha, pecadora, imperfeita, todos nós.
mas porque eu pedi a Deus que Ele me ajudasse. E Ele me ajudou. Porque se nós não tivermos determinação, nós não conseguiremos. Porque nós temos tempo para tudo. Nós temos determinação para tudo. Eu sou uma funcionária que eu não chego atrasada no meu trabalho. Para a honra e glória de Deus, não é de mim. Mas eu também não gosto de chegar atrasada na casa de Deus. Não gosto. Do mesmo jeito que eu acordo todo dia, eu moro no sítio de São João, eu trabalho na Vajota. Eu sou professora. Eu sou uma das primeiras que chego lá. 6h30 eu estou na escola. E eu não gosto de chegar atrasada na casa de Deus. Por que eu me sacrifico para ir para o meu trabalho e não posso me esforçar, me sacrificar? Não, que nada para Deus é sacrifício. É esforço para ir para a casa de Deus. Então, se nós não nos esforçarmos, se nós não buscarmos, se nós não renunciarmos para ter uma comunhão com Deus, mesmo que tudo leve você para o não, você não consegue, porque não é fácil. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, que é difícil. Mas nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo, para que assim nós possamos ter a presença dele em nossas vidas. Mas porque não temos fome e sede do dom do Espírito Santo, já que em meio pelo qual o coração poderá manter-se puro? O desígnio do Senhor é que o poder divino coopere com o esforço humano. Por que nós não temos o desejo do Espírito Santo? Porque nós estamos deixando as coisas do mundo preencher o lugar que é do Espírito Santo. É o celular. É um filminho bom, legal na Netflix. É na pizzaria com os amigos. Isso é pecado? Não é. Eu gosto de pizza. Eu gosto de filme. Eu gosto do meu celularzinho. E por muito tempo, durante esses anos, ele foi meu instrumento de trabalho devido à pandemia. Todos nós precisamos. Mas nós também temos que não gostar. Nós temos que desejar, ansiar pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, pela presença de Deus em nossas vidas. Não é verdade? Porque no dia em que nós tivermos a dependência de Deus em nossas vidas, como nós dependemos do celular, que maravilha. Se você esquecer o celular, você volta para casa, para buscar. É ou não é? Você vai no caminho, vixe, o celular. Você volta para buscar o celular, porque você não consegue passar o dia longe dele. Mas você consegue passar um dia sem comunhão com Deus. Não é verdade? Quando eu digo você, é eu também. Nós. Você é só força de expressão. Eu digo nós. Né? Porque nós somos assim. Nós damos prioridades às coisas do mundo. E esquecemos que nós fomos priorizados por Deus. Jesus, ele deixou o trono de glória dele, a majestade, porque ele nos deu prioridade. Quando ele renunciou ao trono, é porque nós nos tornamos prioridade para Cristo. Então, nós temos também que priorizar Deus em nossas vidas. O Espírito de Cristo. Cristo veio ao nosso mundo porque ele viu que os homens haviam perdido a imagem e a natureza de Deus. Ele viu que eles tinham vagueado longe do caminho da paz e pureza, e que se ficassem entregues a si mesmos, jamais encontrariam o caminho de volta. Ele veio com uma salvação plena e completa para transformar nosso coração de pedra em um coração de carne, para transformar nossa natureza pecaminosa na sua semelhança, de modo que, sendo participantes da natureza divina, sejamos habilitados para as cortes celestiais. Amém. Nós só seremos habilitados, só seremos cristãos, criaturas, herdeiras do trono de Deus, da glória de Deus, daquela terra que Deus preparou para cada um de nós, se nós deixarmos que Cristo nos habilite. Para você dirigir um carro na rua, você precisa de uma habilitação. Quem que lhe dá essa habilitação? O Detran. Se ele não der, você até vai. Na hora você vai se dar mal. Então, para nós entrarmos no reino celeste, nós precisamos ser habilitados por Cristo. E essa habilitação
nós só conseguiremos, não por mérito nosso, mas em comunhão, humilhação, dedicação, anseio, todos os dias em nossas vidas, de uma comunhão com Cristo. E aí Ele vai nos habilitando a cada dia. E essa habilitação não é tirada de uma hora para outra, não. Porque todos os dias, a cada dia, nós iremos nos habilitando. Cristo nos habilita para as cortes celestiais. Amém, irmãos? Quando estamos à sombra da cruz do Calvário, a inspiração de seu amor inunda-nos o coração. Quando contemplo aquele a quem meus pecados traspassaram, a inspiração do alto vem sobre mim. E por meio do Espírito Santo, essa inspiração poderá vir sobre cada um de nós. Amém? Nós, irmãos, nós não somos, eu achei interessante isso aqui, que nós não somos como mármore. O mármore, ele reflete a luz do sol, né? Mas o mármore, ele não tem vida. Ele não tem vida. Nós somos aptos a corresponder aos brilhantes raios do sol da justiça. Pois, ao iluminar-nos a alma, Cristo nos dará luz e vida. Nós absorvemos o amor de Cristo e, como um ramo extrai o alimento da videira, Cristo também, nós somos enxertados em Cristo e fibra por fibra nós somos unidos à videira viva. E ali evidenciaremos esse fato produzindo ricos cachos de frutas. Ou seja, o mármore, ele só reflete a luz que ele recebe. Mas nós, quando nós estamos unidos a Cristo, porque Cristo, ele é o quê? O galho, nós somos os ramos. Se nós permanecermos ali unidos a Cristo, vai chegar o ponto de nós estarmos tão unidos a Cristo, que nós vamos estar, refletindo a luz de Cristo para as pessoas. E elas vão olhar para nós, e ela vai dizer, rapaz, ali é verdadeiramente um filho de Deus. Eu olho para aquela irmã ali, é uma paz, é uma tranquilidade, é uma serenidade que reflete o caráter de Cristo, reflete a luz de Cristo. Não é assim? Porque nós temos esse poder de refletir o amor de Cristo e a luz de Cristo, mas nós precisamos estar em comunhão constante com Ele, né? O Senhor tem esperado longamente para comunicar ao coração as maiores e mais genuínas alegrias. Todos quantos olham para Ele com inteiro coração serão grandemente abençoados. Os que assim têm feito, obtiveram mais nítidas visão de Jesus. Ou seja, as pessoas que verdadeiramente têm comunhão com Cristo, que têm essa intimidade com Jesus, elas têm capacidade de perceber, de sentir e de transmitir o caráter e o amor de Cristo para as outras pessoas. Né? Quando a gente tem comunhão com Cristo, a gente percebe as mãos do Senhor agindo em nossas vidas o tempo todo. Porque o tempo todo Jesus cuida de nós. Eu costumo dizer que enquanto eu durmo, Jesus prepara o meu amanhã. Não é assim? Enquanto nós dormimos, o Senhor prepara o nosso amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer mais tarde, mas Jesus sabe. Nós não sabemos o quanto de livramento que Deus nos deu hoje. Nem temos ideia. Às vezes a gente perde um ônibus e reclama. Eu reclamava, agora eu não reclamo mais, graças a Deus. Porque eu digo, ali é um livramento. Eu fiquei tão envergonhada, gente, de Deus. Tão envergonhada. Perdi a Topic, a 12. Perdi a Topic. Quando veio a outra, gente, era o motorista, um bocado de cadeira para eu escolher. Digo, oh Jesus, que vergonha, meu Deus. Reclamei. E Deus tinha algo tão melhor para mim, né? A gente está tão apegadinha assim, a coisa pequenininha. E Deus tem coisas tão grandiosas para nós. Não é verdade, irmãos? A
A gente quer aquela coisa pequena. A gente não ora com fervor, a gente não tem fé, a gente não pede, a gente não clama, a gente não se ajoelha, a gente não confia. Porque quando nós verdadeiramente tivermos um relacionamento, uma vida de oração, de consagração, de entrega, aí a gente vai ver o quanto Deus age em nossas vidas. Amém? Mensagem de extrema importância. Nas 3 mensagens angélicas, Deus deu ao mundo uma advertência muito importante. Devemos considerar cuidadosamente 3 pontos antes de nos voltarmos à mensagem em si. Primeiro, ela é de origem divina, pois um anjo a anuncia, né? Então, ela é a mensagem de origem divina porque é um anjo que anuncia. Ou seja, quando nós saímos para levar a mensagem para alguém, é uma mensagem de Deus. Porque nós servimos um Deus verdadeiro. Eu acredito que todos nós aqui servimos ao Deus verdadeiro, o Deus que nós confiamos. Então, quando a gente sai para levar a mensagem para alguém, para falar de Cristo para alguém, é uma mensagem divina, é uma mensagem de Deus. Diferente de situações que a gente vê, irmão, Deus mandou te dizer. Não, nós falamos com cautela, a gente pede sabedoria, né? A gente pede sabedoria, a gente tem até medo de chegar para o irmão e falar, porque tem medo de machucar o irmão. Não é assim, irmãos? A gente não tem medo? A gente quer falar alguma coisa para o irmão na igreja, a gente tem medo de falar e o irmão se irritar, o irmão ter medo, o irmão ficar chateado, não ir mais para a igreja. Não é verdade? Não acontece? Tem medo. Até porque, gente, o povo fino é povo de igreja. O povo da igreja é fino demais. Ninguém pode dizer nada porque a irmã já está chateada, já quer sair da igreja, já quer entregar o cargo. É um povo melindroso. Só Jesus. No trabalho, não. Patrão, ó, chuta. Os colegas de trabalho, mas na igreja a gente pisa em ovos. Para falar uma coisa para o irmão, a gente é assim, ó. Vale, eu queria falar isso para a irmã, mas será que ela vai ficar chata? A gente olha, a gente jejua, a gente se ajoelha, faz de tudo. Mas a gente tem que... não é criticando, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para chegar para aquele irmão e falar alguma coisa que a gente tem necessidade. Porque às vezes precisa, gente. Porque muitas vezes eu estou no erro e eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Mas você que está aí, você está vendo. Então é ter humildade, é pedir a Deus sabedoria e chegar para aquele irmão e falar. E eu ter a humildade de receber. Gente, olha, eu sou tão humilde. Eu sou, graças a Deus. Graças a Deus. Não vem de mim, vem de Deus. Porque se a irmã chega para mim e diz, ô irmã Cleide, eu queria falar uma coisa assim com você. Mulher, falar logo, mulher, pelo amor de Deus. Irmã, mas é porque assim. Mulher de Deus, obrigada, isso aí. Mas, rapaz, eu pensei que era coisa... Eu te agradeço, obrigada. Não se preocupe não, que vai dar ali meu esposo, que ele não deixa mentir. Ele não deixa. Não deixa mentir. É desse jeito. Mulher, isso aí. Não, faça te agradecer, obrigada e tal. Nós temos que ter humildade. Mas se nós não andarmos com Cristo, nós não teremos. Mas nem sempre é assim não, viu? Tem hora que eu viro bicho. Mas eu estou falando assim, nas coisas de Deus, dentro da igreja, que os irmãos são muito melindrosos, essas coisas assim. Mas quando a gente vai... Né? Ainda bem... Mas se você vai falar, é porque você está vendo, pede orientação a Deus, comunhão com Cristo, chega e fala aí, sabendo falar, lógico, né, gente? Sabendo falar. E o outro tem que ter humildade para aceitar. Eu não vou chegar e falar de qualquer jeito. Eu vou orar, vou pedir a Deus sabedoria, vou conversar com meu esposo, se for o caso. E o outro irmão tem que ter sabedoria. Mas a gente só consegue ter isso, saber levar essa mensagem, se a gente procurar ter uma comunhão com Deus. Amém. Né? O Evangelho Eterno, deixa eu ver onde foi aqui que eu me perdi, né? O primeiro, ele é de origem divina, né? Segundo, ela é urgente. O anjo, ele está voando.
Então, nós temos que levar essa mensagem para as pessoas urgentemente, porque não tem mais tempo. Jesus está voltando e eu quero que ele volte logo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? A gente ora, pede que Jesus volte. Todo mundo quer. Todo mundo quer que Jesus volte? Mas nas nossas orações nós temos que dizer o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas que eu esteja preparada, não só eu, mas todas aquelas pessoas que eu quero que estão comigo estejam preparados. Porque Jesus pode voltar e a gente não está preparado. E aí o negócio vai ser feio. Não é verdade? Então, Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas que nós estejamos preparados. Né? Ele é urgente e a terceira, ele é eterna. Por isso deve ser anunciada a cada nação, tribo, língua e povo. O Evangelho eterno resume as boas novas da salvação em Cristo e exalta seu caráter expresso em sua lei imutável. Cristo, ele promete que será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo antes do seu retorno. Jesus não vai voltar sem que todas as pessoas tenham ouvido falar dele. É por isso a necessidade, essa urgência da pregação do Evangelho. Para que essa profecia se cumpra, haverá um poderoso reavivamento entre o povo de Deus, aquilo que a gente já viu no começo, né? O remanescente responderá ao desafio, perceberá a urgência do momento e revelará o amor, a graça e a verdade de Jesus ao mundo decadente e poluído pelo pecado. Isso será possível pelo poder do Espírito Santo. Antes que a mensagem de Apocalipse 14 seja proclamada ao mundo inteiro, um reavivamento espiritual entre o povo de Deus capacitará a igreja a cooperar com o céu para o término da sua obra. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita. Gente, nós nunca iremos nos sentir capacitados para fazer nada para Deus. Sabe por quê? Porque nós somos seres finitos, limitados, pecadores. E aí nós olhamos para a grandiosidade de Deus, a gente nunca vai se sentir capaz. E nunca seremos. Mas Deus, ele capacita os escolhidos. Amém. Deus, ele nos capacita, gente. Eu não sou pregadora, não. Eu sou professora. Eu não sou pregadora. Quando a irmã ligou, eu disse, irmã, vai lá. Eu disse, não foi, irmã. Eu disse, irmã, quem foi que disse isso? Eu passo a mensagem uma vez ou outra lá na minha igreja. Mas se eu não viesse, né? Se eu não viesse. E às vezes a mensagem é para mim. Às vezes a mensagem que a gente está passando não é para você. Às vezes a mensagem é para mim, porque eu estudei. Então a gente tem que entender isso. Às vezes a mensagem, Deus que está te chamando, é porque Deus quer trabalhar na tua vida. Porque Deus, ele quer te capacitar. Porque Deus tem uma mensagem para você. E é Ele que nos capacita. Não é fácil a gente trabalhar na obra de Deus, porque a gente se sente incapaz. Mas se todo mundo for dizer não, quem que vai fazer? E o ID? Eu estou na direção da escola sabatina há não sei quantos anos, eu estou doida para entregar. Ano passado eu chorei em casa, chorei. Porque eu disse para o meu marido, eu não quero o carro da escola sabatina. Eu chorava. Eu não queria, porque a escola sabatina, gente, é um ministério que é toda semana. Né? Toda semana. E é uma luta, porque ninguém quer chegar cedo na igreja. A pessoa não tem a mesma responsabilidade que tem de chegar no seu trabalho. Mas para a honra e glória de Deus, eu tenho. E aí, ligaram para mim, Cleide, você não quer mais o cargo? Aí eu quero. Eu fico. E aí disse que foi uma festa lá que eu não estava na reunião. É porque é difícil. Porque você faz ou você faz. Você não recebe salário. Mas Deus, ele tem a vida eterna para nós nas mansões celestiais. E ele já pagou, gente. Jesus já pagou. Nós é quem devemos a ele as promissórias. Porque ele já pagou quando ele morreu na cruz do Calvário.
O nosso salário já está pago, ó, há tempos. Você falte ou não, você recebeu já adiantado. E o patrão não. Se você não for, ele desconta. Mas se estiver doente, você está lá. É com febre, eu trabalho, vai fazer 30 anos nessa mesma escola. Meu filho tem 7 anos. Nunca faltei. Não. Ele doente, eu vou. Né, amor? Com febre, eu vou. Mas sabe por que eu vou? Não é para ser funcionária boa, não. É porque eu amo o meu trabalho. Porque eu amo as minhas crianças. Porque eu sou uma profissional responsável. E da mesma forma eu faço para Deus. Não sou perfeita. Tenho minhas falhas, cheia de imperfeição. Mas eu procuro fazer o que eu posso. Para Deus eu sou do mesmo jeito. Então Deus, Ele nos capacita. E com meu filho eu vou doente porque em casa, a criança em casa, ela fica tão moribunda, né? Na escola, quando vê os amiguinhos, os bichinhos sorriem. Aí ele sorri também. Esse aqui estava com o pé doendo, o menino andava assim. Descia da Topic, chegou na escola, teve recreação, estava lá pinotando. Filho, a cara dele. E a dor. Filho, e a dor. Mamãe passou. Hoje o menino pulando... É meu aluno, gente de Deus. O menino pulando corda na sala de aula. Eu não sou mamãe, eu sou professora dele. Tia, eu digo, Luan, você vai para... Tia, já estou bom, professora, já estou. Eu já professora, então, tia, eu já estou bom. Luan, você está pulando corda. Passou, professora. E eu estava bombando, né? Bambeando lá, corda pulando. E passou, professora. Quando o menino saiu, liga, ande direito, que lá você já estava bom. Então, assim, eu vou, porque dá para ir, não é nada de se internar, e porque eu vejo que faz bem para ele, entendeu? Não é nada contagioso, assim, quando eu ia com ele doentinho, e eu via que fazia bem para ele, então eu preferia. Porque na escola ele ia ficar deitado e eu preocupada, em casa. E na escola ele brincava, interagia, até esquecia que estava doentinho, né? Então, quando a gente vai para a igreja, a gente esquece. A gente sai com sono, tá? Mas quando eu chego ali na igreja, eu me envolvo tudo nas coisas de Deus. E é assim que as coisas de Deus fluem. Mas nós nunca vamos nos sentir capazes. Mas nós temos que ir por amor. Porque Deus nos amou primeiro. Porque Ele já pagou o preço. Porque todas as promissórias foram pagas. Ele não nos deve mais nada. Nós é que devemos a Deus, né? Então, precisamos permitir que Cristo nos use para a pregação das mensagens angélicas. Precisamos aceitar o chamado de Jesus e fazermos o ID que Ele nos convida. Ele nos pede para que assim, indo, levando a mensagem, falando desse Deus tão lindo. Outro dia o Luan disse assim para mim, mamãe, Jesus é tão lindo. E Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo. E o amor dele. Uma vez eu esqueci de dar lanche para o menino. E aí eu me lembrei, por isso que Jesus disse, pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei de você. Amém. Jesus é lindo. E eu, Cleide, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso ter mais comunhão com Jesus. Eu preciso orar mais. Tem um louvor que fala que de madrugada, qual é, amor, aquele louvor? Acorda e aí ele diz, ore mais, vigie mais. Como é? Me ajuda. É tempo de buscar a Deus, meu irmão, em oração. É tempo de influenciar essa nossa geração. Vire sua voz, meu irmão, não há o que temer.
Deus tem pressa em te usar. Ele está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influência. O tempo é esse. Deus vai nos usar. Deus vai nos capacitar. Nós precisamos permitir. Quando acordar de madrugada, é só o Espírito Santo nos incomodando para a gente ler a palavra, para a gente orar, para a gente buscar mais a Deus, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite e que o Senhor nos ajude a vencer, porque só tem uma pessoa que pode nos impedir de chegar ao céu e levar uma multidão conosco. E essa pessoa sou eu mesma, é você mesmo. Ninguém, gente, ninguém nesse mundo pode impedir você de chegar ao céu a não ser você mesmo. E eu não quero ir só, eu quero levar um bocado de gente. Mas eu preciso aceitar o ID que o Senhor me convida a fazer, né? Então vamos refletir e vamos orar mais. Vamos pedir mais a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos buscar mais comunhão com Deus. Eu digo vamos porque eu me incluo também nisso. Porque nós somos todos iguais, falhos, cheios de imperfeições. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vai ter o louvor, o hino final ou vamos orar? Pode orar? Já podemos orar? Então vamos orar, né? Todos em pé e vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, Pai querido, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe quantos leões nós temos que matar todos os dias antes de nos prostrarmos aos Teus pés. Mas nós queremos Te agradecer, porque a vitória ao Teu lado é garantida, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos trouxe na Tua casa nessa noite. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui se encontra nessa noite. Obrigada pela Tua palavra que foi dita para cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito nos falou nessa noite, Deus. Que nós possamos a cada dia, Senhor, desejar, assim como um filho, um bebê, ele anseia pelo peito da sua mãe, Senhor. Nós possamos a cada dia das nossas vidas também ansiar, Senhor, desejar o Teu Espírito Santo em nós. Que o Senhor nos capacite, Senhor. Somos falhos, pecadores, seres imperfeitos, mas ainda assim, o Senhor preferiu contar conosco para levar a Tua mensagem, Senhor, àquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Que nós possamos vencer o nosso eu, a nossa timidez, o nosso medo, a nossa insegurança. E entender que o Senhor está indo à frente, preparando os corações. Que nessa batalha nós não estamos só. Que Teus anjos guerreiam conosco, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos capacita, ó Deus. E que a vitória é certa em Cristo Jesus. Permanece conosco, Senhor. Vem, Senhor, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, nossos trabalhos, nossas famílias. Que o Senhor venha reinar em nossos lares, Senhor. Que o nosso lar, meu Deus, seja um pedacinho do céu aqui na terra. Que nós possamos, Senhor, ser luzes para as pessoas que vivem em trevas, Senhor. E que nós possamos ter as palavras certas, nos momentos certos, de auxílio àquela pessoa que está necessitando de um conforto, de uma oração, de um abraço, Senhor, de um colo, meu Deus. Que o Senhor venha nos incomodar, nos mostrando as pessoas que nós devemos falar de Ti, Senhor. Para que assim, levando a Tua mensagem, nós possamos abreviar a Tua volta, Pai. Neste momento, Senhor, nós iremos retornar para os nossos lares. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, que os Teus anjos acampem ao nosso redor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos tornar invisíveis
diante do homem mau, do olhar pernicioso, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, sermos protegidos pelo Teu escudo, Senhor, pela Tua espada, Senhor. Fica conosco e que logo mais todos nós possamos mais uma vez estarmos aqui na Tua casa para Te honrar, Te louvar, Te bendizer, Te glorificar e reconhecer diante de todos que o Senhor é o Deus o qual nós servimos. Fica conosco, nos dá um restante de noite na Tua presença, na Tua companhia. São bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos, não porque merecemos, que somos falhos e pecadores, mas Te oramos em nome e por amor de Jesus, que um dia morreu na cruz do Calvário, mas hoje Ele vive e reina para sempre. Amém. Amém. A Igreja de São Bernardo agradece a Cleide, né, por ela ter vindo lá do sítio São João, mora perto de mim, a igreja também. E que Deus venha cada vez mais ajudar ela, capacitá-la, né? Estava escondida, olha, disse que ia pregar só na igreja dela, mas ela vai receber outros convites. Que Deus abençoe, viu? Você e sua família. Deus, que você venha outras vezes se estar abraçada, viu, pelo povo do São Bernardo, viu? Ela vai estar à porta, né, para cumprimentar os irmãos. E lembrando, irmãos, que amanhã começa às 8 horas e termina com a Santa Ceia, 5h30, 5h40, né? E também vamos ter, né? Vamos preparar para fazer o jejum, né? Trazer outra roupinha, né? Para ficar um pouco mais assim, né? À vontade, que eu digo, né? Um chinelinho, né? Na hora, né? Do meio-dia, né? Mas que você venha com ordem e decência com a sua roupa, né? E também peço, né, para os departamentos, né, possa ajudar, né? Todo mundo quer ir embora, né? Mas a gente tem que ajudar a igreja, né? Todo mundo tem um compromisso. Eu que tenho um filho pequeno, é pior ainda para mim, né? Passar o dia todo na igreja, mas eu vou ficar, né? E peço também para os irmãos fazer, não comigo, mas com Deus, esse propósito para que você possa ficar 10 horas de jejum e oração na igreja, né? Que é só uma vez na vida, né? É só uma vez no ano, às vezes, né? Então, que Deus abençoe a todos, desde já um feliz sábado.